E aí, tudo certo? Seja bem-vindo ao canal É Preciso Saber. Muito já se ouviu falar em Sodoma e Gomorra. São dois lugares bem conhecidos da Bíblia. Sodoma foi o lugar onde Ló, sobrinho de Abraão, inicialmente escolheu para viver. Em relação ao lugar, em Gênesis capítulo 13, versículo 10, nos diz que era uma área muito bem regada, uma terra muito rica e fértil. Certamente foram essas características que atraiu Ló a fazer a sua escolha. A escolha se deu por conta das divergências que os pastores de rebanho de Ló tinham com os pastores de Abraão. A Bíblia descreve que Ló e Abraão possuíam muitos bens, como rebanhos, tendas e gados, e não tinha capacidade a terra para que pudessem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podia habitar na mesma região. Daí surgiam desavenças entre os pastores do rebanho de Abraão e os de Ló. Então Abraão sugeriu a Ló para que se separassem, para que não houvesse contendas entre si e seus pastores. No entanto, Abraão diz a Ló: Ló, diante de você está toda a terra. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Então Ló, após ter feito a sua escolha, havia partido rumo a Sodoma. Após ambos concordarem que seria melhor as famílias se separassem, pois os pastores de seu povo entravam em desacordo com frequência, Abraão deixou que Ló escolhesse o lado que assim preferia e seguiu para o lado oposto. Porém, apesar de Ló ter visto uma terra excessivamente fértil, o que o Senhor viu foi corações excessivamente sujos, como ele descreve em Gênesis capítulo 18, versículo 20. Mas os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra Deus, e seus pecados eram extremamente abomináveis aos olhos de Deus. Pecados como violência e imoralidade sexual, homossexualidade e estupro, falta de vergonha. Eles nem sentiam necessidade de esconder o seu pecado, arrogância e desprezo pelos necessitados. A Bíblia relata que os pecados de Sodoma e Gomorra se multiplicou de tal maneira que chegou até a presença santa de Deus. Então, ele enviou 2 anjos para a destruição de Sodoma e Gomorra. No entanto, Abraão se preocupou, porque o seu sobrinho Ló morava lá. Então, Abraão perguntou a Deus: destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também, e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos? Então Deus responde: se em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor a eles. Abraão, conhecendo a cidade, sabia que lá não teria 50 justos. Então voltou a falar: e se houver 45, destruirias a cidade? Deus responde: não, por amor aos 45, não a destruireis. Continuou Abraão a questionar a Deus, até chegar a 10 justos. Porém, nem 10 justos havia ali. Então, Deus envia 2 anjos para a cidade de Sodoma e Gomorra, para retirar Ló e sua família, e assim destruir a cidade. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde. Estava Ló assentado à porta de Sodoma, e vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto à terra, e disse: meus senhores, entrai, peço-vos que fique na casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vós levantareis, e ireis a vosso caminho. E lhes disseram: não, antes na rua passaremos a noite. Porém, insistiu Ló para que eles passassem a noite em sua casa. Então aceitaram, e Ló fez a eles um banquete. Mas antes que se deitassem, os homens de Sodoma cercaram a casa de Ló, desde o jovem até o velho, todo o povo de todos os bairros, e chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nessa noite? Trazei-os para fora, para que os conheçamos. No entanto, o termo conhecer na Bíblia é ter relações sexuais. Sendo assim,
Ló saiu para fora e disse: Meus irmãos, rogo vós que não façais mal os meus visitantes. Eis aqui duas filhas que tenho, que ainda não conheceram homens. Trarei elas para fora, e farei delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens. Vejamos que no desespero, Ló, para salvar os seus hóspedes, oferece suas próprias filhas. Porém, a intenção daqueles homens não era ter relações sexuais naturais com mulheres, e sim com homens que até então eles não sabiam que era anjo do Senhor. Mas, com a recusa de Ló, eles disseram: Sai daí, agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Com isso, os anjos enviados por Deus feriram de cegueira os homens que ali estavam na intenção de fazer o mal. E disseram a Ló: Tens alguém mais aqui? Pega todos quantos tem nessa cidade, tira-os para fora desse lugar, porque o pecado de Sodoma tem se aumentado diante da face do Senhor. E o Senhor nos enviou para destruí-la. Então corra, para que não pereça na justiça dessa cidade, e não olhes para trás. No entanto, a Bíblia relata que Deus fez chover enxofre e fogo dos céus sobre Sodoma e Gomorra, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal.